Então, pessoal, vamos fazer aqui algumas questões de história do Brasil para essa. 5 questões. Bora lá. Foram dois movimentos que colocaram, pela primeira vez, de modo claro, a reivindicação da independência do Brasil, ou seja, o fim do pacto colonial. Ou seja, ele quer movimentos, né? Aqui, ó. Ele pede aqui movimentos que influenciaram, ou seja, ocorreram antes do pacto, fim do pacto colonial, que ocorreu lá, 1808. Só é tu lembrar a vinda da família real, a abertura dos portos e fim do pacto colonial. Então bora lá. E Confidência Mineira, ok, correto. Porque ocorreu em 1789. Então foi antes do fim do pacto colonial. E a Revolução Pernambucana? Não. A Revolução Pernambucana foi em 1817. Ou seja, depois do fim do pacto colonial. Então, não é letra A. Conjuração Baiana. Beleza? 1798. E a Guerra dos Farrapos? Não. Guerra dos Farrapos. Foi em período regencial. 1835 a 1845. Então não foi. Revolução Pernambucana, ó, você já mata a questão aqui, ó. Não, eu já expliquei aqui, ó, na primeira, então não é. A revolta dos alfaiates tá correto, porque é a mesma coisa do nome Conjuração Baiana. E Confidência Mineira, correto. Conjuração Baiana, correto. Então, gabarito, letra D. Revolta dos alfaiates ou Conjuração Baiana, tá correto. E Guerra dos Farrapos, eu expliquei também aqui na B, então não é. Então vamos aqui fazer outra questão. Uma nova cultura fixou-se no Vale do Paraíba, devido às condições geográficas excepcionais no século XIX, ao ponto de dizer na época que o Brasil é o Vale. Esse produto foi Vale do Paraíba. Acho que todos os candidatos conhecem o Vale do Paraíba, que foi o ponto-chave da economia do Brasil desde 1830 para 1930. Um grande fator econômico do Brasil, que foi qual? Que até ocorreu a crise em 1929. Esse produto foi um fator econômico para tanto industrial, tá? Fator muito importante para o Brasil, que foi o café. Então, só tu pegar esse bizu aí, Vale do Paraíba, café, e Oeste também, em Paraíba, em São Paulo. Vale do Paraíba, ele fica entre os pontos lá de São Paulo para Rio de Janeiro. Fica entre esses meados aí, principalmente São Paulo, mais o ponto de São Paulo. Então só tu lembrar aí, Vale do Paraíba é o café. Então vamos fazer aqui agora outra questão. Em fins de 1903, opa, já vem aqui políticas da Primeira República. O governo Rodrigo Alves assinou com a Bolívia o Tratado de Petrópolis. Essa questão é uma base do que caiu na prova de 2019. 2019. Que perguntou lá sobre o Tratado de Petrópolis, qual foi a ponte lá que eles construíram, a rodovia Madeira Mamoré. Então foi a questão correta, foi essa. Bora lá. O acordo estabeleceu que o Brasil deveria pagar 100 mil libras de indenização à Bolivian Syndicate e 2 milhões de libras à Bolívia, além de custar a construção da ferrovia Madeira Mamoré, caiu ano passado, 2019, ligando a Bolívia ao litoral atlântico. Foi assim que ele quer saber qual foi o estado aqui brasileiro que se tornou, o estado aqui, né, que se tornou brasileiro, que era da Bolívia. Então, tu sabe, vamos lá começar aqui. Amapá, a questão do Amapá foi em
1900. Vou botar aqui o zero aqui. Deixa eu voltar aqui, viu? 1900. Questão de Roraima foi a questão do Pirará. 1904. Então se cai lá na prova, qual foi o último tratado que ocorreu no Brasil? Foi em 1904, Tratado Pirará. Esse foi o único tratado dentre esses que ocorreram na República, em que o Brasil perdeu grande parte de suas terras para a Guiana Inglesa. E o Amapá foi com a Guiana Francesa, mas o Brasil ganhou a questão lá do Amapá. E a resposta correta aqui é B, o Acre. Então o Acre pertenceu agora ao Brasil em 1903. Também avisou você saber os presidentes, tá? Dessa época aí. Quem era o presidente aqui, ó, 1903, 1904, por ali, Rodrigo Alves, tá bom? Lá para 1900, Campos Sales, tá? Então é para você pegar essa questão aí, ó. Roraima aqui, ó, 1904, Rodrigo Alves, que foi o último, questão Pirará. Então se cair na prova tu já vai saber. Esse foi o que o Brasil, né, saiu perdendo. Duarte da Costa, 1553 a 1558, que foi o segundo governador geral, que viera em substituição de Tomé de Souza, que foi o primeiro, lá em Opa, cadê? Volta paga. Deixa eu voltar aqui. 1549 a 1553, que foi Tomé de Souza. Enfrentou várias crises. Foi durante seu governo que a França tentou implantar uma colônia no Rio de Janeiro chamada de... Então vamos eliminar aqui as mais sem noção, tá? Assim eu posso falar sem noção, né, entre aspas. França Equatorial, não. França Huguenote, não. Então ficamos entre A, B e D. Aí você pode reparar aqui, ó, na B e D tem Antártica e Antártida. As duas existem, sim, mas na questão da pronúncia aqui do nossa língua portuguesa é Antártica. Se você pegar algum site, sei lá, em inglês, eles escrevem Antártida, não é Antártica. Aqui no Brasil é Antártica que a gente fala. Então a D já anula, ficou entre A e B. Bora lá. Ocorreu sobre Tomé de Souza, foi durante seu governo. Uma coisa boa para você lembrar, Duarte da Costa foi tipo um dos piores governadores, que passou por muita coisa com a revolta dos indígenas tomoyos, jesuítas versus colonos. Então foi muito conturbado o seu governo, foi um dos piores, Duarte da Costa. Outro bizu é você saber qual foi o caráter da invasão francesa, equinocial e antártica. Se foi protestante, se foi católica. Então, a Antártica foi protestante e a equinocial foi católica. E na questão aqui ele pede do Rio de Janeiro, que foi a Antártica. Lá em 1553 até 1567 foram expulsos no governo Tomé de Souza. E a equinocial foi lá em 1612 a 1615 e ela foi questão católica, tá? Então gabarito letra B. Vamos aqui para a próxima question, a quinta é a última. Com o primeiro governador geral, está gravando ainda? Tá gravando. Com o primeiro governador geral, vamos riscar aqui. Primeiro governador geral, quem foi? Tomé de Souza. Lembra o ano? Lembrou? Vamos lá. 1549. Primeiro governador geral até 1553. Então aqui já deu bizu.
O governador também geral também seguiu a criação do Bispado do Brasil, sua chegada a Salvador. Ele fundou, o primeiro governador Tomé de Souza fundou Salvador, e ocorreu também o primeiro bispado, que foi no ano de, ó a resposta aqui embaixo, 1549. A questão ela já deu a resposta, só bastava você saber o ano que ocorreu, que veio, né, o primeiro governador, que foi em 1549. Então essas foram as questões, espero que tenham gostado aí, beleza? E até a próxima. Valeu!